Nessa posição? Sim, que nós nos apenas. Não dá para meter a cadeira um bocadinho assim. Não, a dele. A mim? Só tá aparecendo até aqui assim. Sim, tá bom, tá bom. Foi muito dia que se apresentasse primeiro e último nome. João André. Porque João André, sei que já na próxima sexta-feira queria fazer o lançamento de uma obra literária. O que é que ela retrata e qual é o título? Esta obra é um conjunto de ensaios sobre literatura, livros em si de literatura propriamente dita, porque às vezes confundimos obra literária com obra didática e passamos sempre por obras literárias, quando na verdade há obras didáticas e há obras literárias propriamente ditas. Então procuramos fazer análise e escrever sobre livros literários e também sobre música e teoria da literatura. Esta obra tem como título Lumbo, a alquimia das palavras. Por que esse título? Este título por quê? Porque acreditamos que o ato de escrever é em si um ato quase que sagrado, em primeiro lugar, que remete para um processo alquímico, um processo de alquimia. E depois, por acreditarmos que há uma base lumbo que remete para, nas sociedades endógenas, que remete para um lugar de decisão, um lugar de resolução dos problemas das comunidades. E como é que olha para o estado atual da produção literária aqui em Angola? A produção literária atual, o quadro não é tão mau como às vezes se quer pintar, porque continua-se a produzir, porque há um conjunto de escritores que mesmo tendo pouco, vão dando o melhor de si, e às vezes até com os seus próprios capitais vão patrocinando as suas obras ou vão publicando as suas obras com os seus próprios capitais. Temos, na verdade, vários problemas, como é o caso, por exemplo, de não termos uma indústria de papel no país, propriamente dita. As nossas editoras estão com preços muito altos para aqueles que vão querendo fazer publicações de autor, e tem sido um pouquinho difícil as editoras apostarem, como nas vezes em que tem acontecido conosco, elas mesmo patrocinarem ou apostarem no escritor sem que o escritor dê alguma coisa em troca. Com a Covid-19 e os confinamentos, as pessoas tiveram de ficar em casa. E com isso, grande parte das crianças estão em casa. E a produção literária, em termos infantis, é pouco, se não mesmo inexistente no país. Até que ponto isso pode prejudicar no processo de aprendizagem das crianças? Isto é de veras grave, mas vamos colmatando isto os escritores, porque também os escritores são poucos que escrevem para crianças. Há um projeto muito bom, que é o projeto Ler e Contar, só de escritores angolanos e luso-angolanos, que não sei se tenho aqui um exemplar. Fizemos um conjunto de contos, por exemplo, este conto que você pode ver aqui da minha autoria, nós fizemos num formato de cordel, e tanto que em Dili está a ser estudado, mas nós aqui em Angola, infelizmente, ainda não temos. Em Portugal está a ser estudado os contos nas escolas portuguesas, mas infelizmente aqui ainda não temos. Agora, com esta implementação da promoção da leitura que foi feita, acreditamos, no sábado ou segunda-feira pela ministra, acreditamos que vão se calhar trabalhar mais com os escritores. Devemos produzir mais relativamente à literatura infanto-juvenil, mas precisamos de incentivos, porque as escolas quase que não usam os livros ou as obras dos escritores angolanos de infanto-juvenil. E disse que Doutor, precisas produzir mais. só um minuto. Tenho que levar agora o Milton a uma atividade do Ministro da Comunicação Social. Já?
Guardar é a coisa, o pessoal tem que sair para ir buscar aquele material. Yeah. Diz que precisa de incentivo. Quando fala de incentivo, está a falar de que tipo de incentivo? Estamos a falar, por exemplo, às vezes confundimos incentivo sempre pensando no lado econômico, mas não é isto. Estamos a olhar, por exemplo, de criar eventos, como acontece em muitos países, nas escolas, e chamar o escritor, a figura do escritor, para a escola primária ou para a escola secundária, no sentido de ele abordar a respeito da sua obra. Criar edições em que o Estado vai financiar estas edições e também, sempre que possível, economicamente ajudar os escritores. Até que ponto a escola e a família podem incentivar a hábito de leitura no seio da juventude e também dos adolescentes? A escola dá continuidade de um processo que surge na família. A família é o núcleo da sociedade. Sendo a família o núcleo da sociedade, devemos, em primeiro lugar, reeducar os pais. Isto é, passar a ideia aos pais. A maior parte dos pais não lê, infelizmente. Por quê? Porque tem várias dificuldades, tem que ir para o trabalho e chega tarde, tem que dormir e novamente ir para o trabalho. Então, reeducamos os pais de que devem passar a ler. Fazemos entrega de livros às comunidades, casa por casa, sempre que possível. E incentivar os pais a lerem, eles automaticamente vão passar essa ideia aos filhos, à família. E depois, este processo segue com as escolas. As escolas precisam de bibliotecas. A maior parte das escolas que nós temos não tem bibliotecas. E são projetos, às vezes, de grande dimensão, mas não há uma biblioteca nessas escolas, o que é grave. Então é preciso fomentarmos o livro, é preciso colocarmos mais livros à disposição dos petizes, dos jovens e dos adultos em si. Já para terminar, que tipo de mensagem gostaria de deixar para a sociedade quanto ao hábito de leitura e também a aquisição de livros? A leitura do latim leggere remete, em primeira instância, para um processo de observação. Observação daquilo que nos rodeia. E, em segundo plano, vai remeter para a leitura de livros propriamente ditos. Deste quesito, podemos deixar claro que ler é valer. Ler ajuda a ampliar os nossos processos cognitivos. Ler ajuda a conhecer mais o outro. Ler ajuda a humanizar-se cada vez mais. E ler ajuda também a termos um conhecimento maior em relação ao que nós temos simplesmente em trocas de palavras. Portanto, pedir e aconselhar quem nos ouve, os jovens principalmente, as crianças, que se quisermos ter um país diferente, um país com melhores condições, um país com um cidadão melhor, um país com o dito homem novo do hino da República melhor, precisamos apostar na educação, na leitura, acima de tudo. Deixa eu guardar. Terminar. Concluir. Sim.